Nali Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Ótica Noal e psicóloga Janaína Paroli. Voltamos com o Giornale. No bloco Saúde e Bem-Estar desta edição, vamos conversar com quem tem conceituada atuação na especialidade da urologia há mais de 3 décadas. Recepcionamos em nossos estúdios o médico urologista Dr. Luciano Brum, formado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, com residência em urologia no Hospital de Clínicas Porto Alegre. Especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia, SBU. Possui cursos em técnicas minimamente invasivas para cálculo renal e certificação em cirurgia robótica pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É membro da Sociedade Internacional de Endourologia. Integra o corpo clínico do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e do Hospital Unimed Santa Maria. Uma honra muito grande e uma alegria recepcioná-lo aqui em nossos estúdios, Dr. Luciano Brum, para falar e tratar sobre questões pertinentes à sua área, à sua especialidade, a urologia. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Muito obrigado, Giovana. Na verdade, para nós é uma honra e ter esse teu prestígio de convidar para a gente vir aqui fazer esse bate-papo, essas informações que interessam ao povo em geral. Muito obrigada, e a sua relevância profissional condiz com o convite, né? E são assuntos tão importantes e que precisamos esclarecer à comunidade através dessa sua competência, dessa sua ampla atuação. Dr. Luciano Brum, em 2023, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo adquiriu o robô da Vinci XI, um investimento alto que abriga tecnologia avançada em procedimentos cirúrgicos. E você se utiliza dessa tecnologia com propriedade para beneficiar os seus pacientes. Vamos esclarecer, doutor, sobre o atual tratamento para o câncer de através da cirurgia robótica. A cirurgia robótica iniciou um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos, e por volta de 2008, 2009 começaram os primeiros avanços, as primeiras realizações. E já evoluiu os seus modelos. Hoje nós somos no Hospital de Caridade, no Complexo, um modelo bastante atualizado, com tecnologia melhor ainda do que os anteriores. Podemos considerar que um robô de última geração, e que a grande vantagem dessa cirurgia robótica, as pessoas se perguntam, é o robô que vai operar? Não, é uma cirurgia assistida por robô, quer dizer, tem uma equipe médica trabalhando, tem o cirurgião principal, tem o cirurgião auxiliar e todo o envolvimento para que essa cirurgia seja feita com o máximo de qualidade e perfeição. Por que a cirurgia robótica? Onde é que está a vantagem dela? Acho que as pessoas ficam curiosas de saber qual é a vantagem da cirurgia robótica. Como tudo que está acontecendo atualmente, o que nós queremos diminuir na cirurgia? Nós queremos diminuir o trauma, as incisões, a analgesia, quanto menos remédio para a dor, melhor, recuperação rápida, mínima permanência hospitalar e na qualidade, principalmente, do retorno às ereções normais, que a cirurgia convencional para o câncer de próstata tem um risco muito maior de lesão de nervos e aí causar uma disfunção erétil. E na própria continência urinária. E o robô tem se mostrado, assim, uma vantagem muito importante nesses dois aspectos. A cirurgia robótica, então, abre caminhos para esses procedimentos menos invasivos. E o importante é trazermos esse assunto aqui no Giornale, porque ele é um assunto um tanto inovador para a região central do estado.
e ressaltar todos esses benefícios, doutor, que por ser uma cirurgia minimamente invasiva, que ocasiona menos dor, isso é muito importante, essa recuperação rápida também é fundamental, os riscos reduzidos, né? Sim, os riscos é muito importante comentar, porque há uma melhora na recuperação da continência urinária, que é extremamente importante, e também, principalmente, na parte da recuperação da atividade sexual, das ereções espontâneas, não existia essa perda. Sem falar que é uma cirurgia que é feita com um robô, tem 5, 6 vezes o aumento, nós temos uma capacidade melhor de identificar as estruturas mais finas, como nervos e outras, uma melhor dissecção e um retorno muito mais rápido às atividades habituais, que hoje em dia é importante, né? Todo mundo quer ficar o menos possível no hospital, quer retornar o máximo, o mais rápido possível para o seu trabalho, para a sua vida, com o menor índice de complicações e reflexos que poderiam desencadear um mal-estar, um desconforto na sua vida profissional, pessoal e até sexual, que é muito importante, né? Exato, doutora. A tecnologia acompanha a vida moderna, né? E também vale salientar que esteticamente é eficiente, porque as cicatrizes são pequenas, bem menores, sem comparação. Bem menores, reduz a 10% o tamanho de incisões. Então realmente é uma solução. Bem, se opera um paciente de uma prostatectomia radical por robótica assistida, hoje, por exemplo, o paciente amanhã, conforme o caso, está indo embora no final do dia, no máximo 4 da manhã. Pois é, quando que se esperava? Com o tempo de permanência de sonda menor. Não, a modificação foi... E é um caminho sem volta, né? Isso aí é um caminho sem volta. Não tem. E nas outras cirurgias que nós vamos falar depois, tu vai entender mais ainda sobre isso. E as indagações, doutor, é o mesmo resultado da cirurgia tradicional? Existe essa indagação? Sim, do ponto de vista oncológico, é importante que seja salientado, do ponto de vista oncológico da cura do câncer, são semelhantes. A cirurgia aberta convencional não perdeu o seu valor. Veja bem, nós não podemos anular o valor da cirurgia convencional. De jeito nenhum. Se vai se fazer uma cirurgia convencional, o paciente vai ficar curado do câncer ou vai ficar com resultados do ponto de vista oncológico muito semelhantes, praticamente iguais à cirurgia robótica. As vantagens são nesses outros detalhes que a gente falou. Importante esse esclarecimento. Que as pessoas não fiquem, eu não fiz com robô, não vou ficar curado. Não, vai ficar curado também. Vai ficar curado também. Nessa especialidade, que é a da urologia, então a cirurgia robótica é uma verdadeira aliada. Sim, muito. Doutor Luciano Brum, quando falamos em próstata, sempre pensamos no pior, mas existem as doenças benignas da próstata e um novo tratamento cirúrgico para o combate e a cura dessa patologia. Gostaria que você contribuísse com suas orientações. Existia um gap, existia um vão na cirurgia minimamente invasiva para a próstata que a gente fazia, que nas próstatas grandes, que a gente chama de próstatas maiores que 60 centímetros, ou 60, 70 gramas, 100 gramas, 120, isso era um espaço que não estava sendo abordado pelas cirurgias minimamente invasivas. E agora é uma cirurgia também que já tem uns 4, 5 anos de consolidação, que se faz da mesma forma, com a mesma técnica, vamos dizer assim, que a cirurgia aberta, entretanto, sem a necessidade de corte. Hoje a gente faz todo esse procedimento endoscópico pela uretra. Então, hoje, o Santa Maria adquiriu agora há pouco todo esse equipamento utilizando o laser. Existe a terminologia de ROLEP, que nada mais é que a nucleação de próstata por laser Romium, que foi um ganho fantástico, porque em cirurgias de próstata grande, próstata de 70, 80, 100 gramas, 120, era necessário até recentemente fazer uma incisão de 10, 12 centímetros, abrir ali a parte da bexiga, tirar aquele adenoma, aquela hiperplasia benigna que cresceu, fechar, colocar a sonda. E o que corresponderia a isso? Isso significava que pelo menos o paciente ia ficar 4 dias no hospital, corte, tirar ponto, 3, 4 semanas para retorno à atividade. O que fez essa cirurgia? Essa cirurgia foi fantástica. Ela está aí nucleando, tirando esse miolo que cresceu, tudo por via endoscópica. Nós estamos operando o paciente hoje, ele está indo embora amanhã, está ficando 24, 48 horas com sonda no máximo, e antes era 7 dias, deu uma encurtada fantástica, diminuiu a analgesia e retorno ao trabalho em 10 dias, por enquanto a outra nós levava 21, 24 dias. Esse o ROLEP, que é a enucleação endoscópica por laser próstata, isso foi um outro grande avanço que nós estamos agora disponíveis em Santa Maria. Doutor, para quem está nos assistindo e que possa conhecer
pacientes com esses sintomas, nós estamos falando de quando a próstata aumenta de tamanho e causa dificuldades para urinar. Não trata-se de câncer. Não, são patologias diferentes. A hiperplasia prostática benigna, conhecida como HPB, e o câncer de próstata, situações diferentes. Pode às vezes ter as duas juntas, sim, mas muitas vezes, na maioria das vezes, são situações separadas, né? O crescimento benigno vai causando aquela dificuldade em urinar, dor, aumento da frequência, jato urinário fraco, levantar à noite várias vezes. E aí é uma outra doença, que tem várias formas de tratamento. No caso que eu falei aqui, o ROLEP é para próstatas grandes que necessitam cirurgia. E é uma informação que tranquiliza, né? Só de não saber que é câncer, né? Muito e especialmente, né, gratificante. E muitas vezes o paciente, doutor, ele vem enfrentando dores. Ele tem medo da cirurgia, ele vai ficar afastado 30 dias, ele tem aquilo, vou ficar com impotência, com disfunção erétil. Não, nada disso. Descartado todas essas dificuldades. Com essa abordagem e as outras que nós temos também, o risco diminuiu significativamente. Doutor, existem pacientes que sentem dores há muito tempo e tomam medicamento a um longo período e não adianta. E muitas vezes se utilizam da automedicação, o que é incorreto. Não só da automedicação, mas de medicações assim... Que não vai trazer a solução. Fantasiosas, que um disse isso e aquilo, e que às vezes... Só vai protelar. Pensam que funciona. Então, o melhor realmente é procurar um especialista, claro, e conversar com o seu urologista de confiança. Sempre. O urologista, escolha seu urologista de confiança, que se sente bem, ele é a pessoa para esclarecer suas dúvidas. Sim, verificar as questões de tratamento, de possibilidades de cura, né, e de recuperação. Doutor, e para encerrar a nossa entrevista, vamos elucidar sobre as cirurgias minimamente invasivas para tratamento dos cálculos renais, comumente chamados pedras nos rins, que causam dores horríveis, né, nos pacientes. Isso aí, Santa Maria atualmente é uma cidade privilegiada, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, o Hospital da Unimed também, tiveram bastante compra e aquisição de equipamentos que permitiu fazer essas cirurgias minimamente invasivas. Hoje a gente não corta ninguém. Nada para tirar cálculos de ureter obstrutivo, cálculos dentro do rim. Tudo nós trabalhamos com televisão, com vídeo, com laser, com extratores de mínimo calibre, equipamentos de mínimo calibre, menor que uma caneta, mais finos que uma caneta, bem mais finos que uma caneta. Entramos no ureter, no rim, fragmentamos, tiramos as pedras, operamos de manhã, à tardinha está dando alta, no máximo uma noite, e retorno ao trabalho muito precoce. Essas minimamente invasivas foi um progresso, foi uma coisa fantástica, aconteceu, minimizando as dores, minimizando o desconforto, minimizando as complicações e necessidade de afastamento de suas atividades e sequelas. E tudo à base de pequenos instrumentais bem finos, óticas digitais hoje, com laser, fragmentação, um resultado fantástico. Mais um procedimento moderno, que temos a tecnologia ao nosso alcance. Sim. Quando você fala em recuperação mais rápida e menos dolorosa, já estamos comparando com as cirurgias tradicionais. Sim, por exemplo, né, tem situações aí, tive um paciente com uma pedra e ele tinha que viajar, e deu para tirar a pedra, ele viajar ou pelo menos nos transferir a viagem de 2, 3 dias, não mais 10, 15 dias. Sim. Porque por segurança, não vai pode operar 24, 72 horas antes de uma cirurgia. Que bom, que tranquilidade que a tecnologia nos traz, né? A medicina sempre avançando para o melhor. E esse tratamento é indicado para pacientes de cálculos renais de qualquer tamanho e localização? Qualquer tamanho, qualquer localização. Não tem mais restrições. Para cada um tem um tipo de equipamento, um tipo de abordagem. Excelente. Bem, como cada caso, é imprescindível uma conversa autêntica, né, com o seu médico de confiança para então definir qual o tratamento, o melhor caminho. Mais importante é ter seu médico, confiar nele e manter sempre uma periodicidade de consultas. Doutor Luciano Brum, agradeço sua importante presença aqui em nossos estúdios, trazendo conhecimentos, orientações de grande proveito para quem nos assiste. E o Jornal já fica à sua disposição para continuar nos subsidiando com inovações na sua área, uma área tão importante que é a da urologia. Você que é considerado uma referência
neste segmento. Foi realmente um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por essas bonitas palavras, muito obrigado pelo convite e à disposição. Muito obrigada, doutor. E no Bloco Cultura de hoje, uma homenagem à dupla sertaneja Sandro e Cícero, pelos 15 anos de trajetória musical. Não saia daí, na sequência tem mais Jornalha.